Olá, eu vou mostrar hoje, nesse vídeo, o módulo manutenção do sistema Frota Certa. Então, aqui no módulo manutenção, a gente tem a possibilidade de cadastrar planos de manutenção para o veículo, notas de entrada de produtos, a ordem de serviço para esses veículos para fazer a manutenção e também realizar os pedidos de compra. Mas, inicialmente, a gente precisa fazer alguns cadastros. Então, eu vou mostrar aqui de início alguns cadastros que a gente precisa alinhar. Então, aqui na aba de cadastros gerais, a gente tem as contas gerenciais, que aparecem em todos os módulos. Então, se o usuário já tem algum cadastrado ou já utiliza algum módulo, vão ser as mesmas que estão aqui. Então, lembrando que para cadastrar o plano de contas, você vem em incluir, coloca o grupo da conta que você precisa, ela vai vir aqui como despesa pré-selecionado e coloca aqui a descrição, né? Gravando, ele aparece aqui, tá? Teste frota. Depois, a gente precisa fazer o centro de custo. O centro de custo pode ser os setores da empresa, tá? Pode ser dividido aqui por setores, mas tem alguns clientes que utilizam a placa do veículo como centro de custo. Então, tem essas duas possibilidades. Dividir por setores da empresa, o centro de custo, ou pelas placas do veículo. Então, aqui, o cadastro do centro de custo é bem simples. Você vem em novo, ele abre essa tela pedindo a descrição. Então, ele fica dessa forma. Aqui, administrativo como descrição, e depois é só gravar. Depois do centro de custo, a gente tem os veículos. Então, aqui, a gente vai informar todos os dados que a gente precisa para o veículo. Então, a gente tem o modelo, tá? A gente informa aqui, ele é descritivo. Então, tem a descrição dele aqui, eu posso informar uma meta de consumo de combustível e também informo a imagem do checklist que vai ser usada pelo motorista. Depois do modelo, a gente tem os itens de checklist. Então, aqui são aquelas peças, partes do veículo que o motorista precisa verificar antes de fazer uma viagem. Então, aqui foi colocado a luz de ré, os freios do farol, para ele verificar de acordo com aquela imagem que estava no módulo anterior. Então, para cadastrar, a gente vem em novo, informa a descrição, né, o que seria para ele verificar, e aqui embaixo tem o tipo de checklist. Então, são os tipos de resposta que ele pode marcar. Então, sim, tem sim e não, tem o bom, regular e ruim, e tem a reserva, que isso aqui seria para óleo, né. Então, abrindo um que já está pronto, a gente tem ele dessa forma. A descrição e o tipo de checklist. Depois dos itens de checklist, a gente tem os tipos de carga. Então, aqui a gente vai informar que tipo é o meu veículo, se ele é de carga, se ele é para equipamento, passageiro ou passeio. Então, aqui o cadastro também é descritivo. Abrindo, ele vem dessa forma. Depois, a gente tem a carga transportada, que seria perecível ou não perecível, mas o usuário pode informar aqui o que ele necessitar. Aqui também é descritivo, então abrindo, ele vem dessa forma aqui. Depois, a gente tem o tipo de rodado do veículo. Então, a gente informa aqui se ele é cavalo mecânico, toco, tração, truck ou utilitário. Aqui o cadastro simplificado também, clicando em novo, ele pede uma descrição do que você precisa. Depois, a gente tem o tipo de carroceria. Então, se o meu veículo ele tem uma carroceria, eu preciso cadastrar o tipo dela aqui para informar no cadastro do veículo depois. Então, aqui cadastrando novo, ele pede uma descrição e depois de pronto, ele fica assim. Então, depois de fazer todos esses cadastros aqui, onde que eu posso utilizar eles? Então, a gente tem aqui a aba de cadastro de veículo. Então, eu vou vir aqui, cadastrar um novo, e ele vai abrir dessa forma. Aqui ele já está preenchido, pois eu já tinha deixado pré-cadastrado. Então, aqui está o modelo do veículo. Aqui a gente tem o tipo de carga, a carga transportada, o tipo de rodado e o tipo de carroceria. Então, aqui a gente pode informar o tipo de carroceria e se não tiver,
a gente informa que ele é não aplicável. Aqui também a gente tem o número de eixos, o tipo de tração, posso informar a tração e a carga máxima dele, posso já deixar vinculado esse veículo a um motorista. Depois a gente tem aqui também o consumo desse veículo. Então eu posso informar se eu quero ele por quilômetro, por litro ou litro por hora. Vou informar aqui o tipo de combustível que ele utiliza, a capacidade do tanque desse meu veículo e a minha meta de consumo mínima e máxima. Caso esse veículo tenha Arla, eu posso marcar esse parâmetro aqui para ele habilitar os dois campos de Arla. Então eu informo aqui o combustível e a capacidade do tanque. Aqui no cadastro de veículo do módulo de manutenção, a gente já tem a quilometragem atual. Por quê? Porque essa quilometragem atual, ela vai ser atualizada através da ordem de serviço desse módulo. Então, o que vai levar em conta para fazer os planos de manutenção para esse veículo vai ser essa quilometragem, porque ela vai ser a base para o quadro de avisos. Então, lá no quadro de avisos, vai ter uma quilometragem que você informa que você quer refazer aquela manutenção, por exemplo, uma troca de óleo. Então, ele vai levar em conta o que está aqui e o que é informado lá na ordem de serviço, tá? Aqui no cadastro do veículo também, a gente pode informar o centro de custo ao qual ele pertence, que é aquela questão ou dos setores ou das placas dos veículos, e de momento seria isso que a gente precisa para fazer esse cadastro, tá? Depois a gente vai entrar nessas outras abinhas aqui, que eu vou explicar melhor por que cada uma, para que cada uma delas funciona. Então esse seria o cadastro de veículo no módulo de manutenção do Frota Certa.